como é natural, os ecos dos festejos de Portugal correram o mundo. Há, portanto, imagens por todos os jornais espanhóis, inclusivamente franceses, embora do lado francês, como é natural, esteja mais assente no desalento. Começamos para já por esta imagem. Jornal AS, com a imagem da festa de Portugal, e depois aqui com a frase a dizer: pá, ele lesionou Cristiano, que teve de sair de campo aos 25 minutos, e também uma referência a Pep, considerado o MVP da final. Pep, que teve esta afirmação, disse a Cristiano que íamos dar-lhe a vitória e conseguimos. Esta é uma mensagem terrestre, é transversal, está em todos os jornais. Proponho também olharmos, por exemplo, para outro jornal, a Marca. Já lá vamos aos jornais franceses. Há uma certa curiosidade para ver o que dizem os franceses, mas o jornal A Marca também, aqui com grande destaque natural para Cristiano Ronaldo, o momento em que levantou a taça de campeão da Europa, o primeiro título europeu de Portugal, e com esta frase: Portugal, isto já não é um sonho, é real. E, portanto, há aqui este discurso também pragmático do jornal A Marca, a dizer que a geração portuguesa há muito que procurava um título desta envergadura, um título europeu. Quem sabe se daqui para a frente Portugal não consegue outros voos, quem sabe até mesmo a nível mundial com os campeonatos do mundo. Mas, olhando agora com mais detalhe para os jornais franceses, temos, por exemplo, aqui o Libération, com este título: o desalento de Griezmann, Comme des Bleus. Há aqui um trocadilho com o Cordon Bleu, uma espécie de folhado com fiambre e queijo, tipicamente francês. Fazem aqui um trocadilho no título, basicamente dizendo de alguma forma que Portugal conseguiu enrolar a seleção francesa. Olhamos também para outro jornal, e naturalmente com o desalento francês, e outra vez com a imagem de Griezmann, ele que foi o melhor marcador desta competição. É o sonho que se quebra. É este o título de mais um jornal, neste caso o Figaro, e depois ainda mais destaques para Portugal. Por exemplo, aqui no DNA, edição de Estrasburgo, Portugal no paraíso do futebol. A imagem da enorme festa dos jogadores portugueses. Cá está Éder, o grande herói desta final, diria o herói improvável desta final. Entrou na segunda parte e depois acabou por decidir o jogo no prolongamento. Podemos ainda olhar para esta capa, o La Dépêche, com esta frase: demasiado cruel. A imagem é de Gignac, um avançado francês que também entrou na segunda parte para o lugar de Olivier Giroud, e depois fala-se neste jornal de uma enorme desilusão do lado francês. A equipa francesa queria naturalmente ser campeã europeia depois de ter vencido as duas competições em casa, quer em 84 no Europeu, quer também em 1998 no Mundial. Olhamos agora para o L'Équipe que tem a imagem da festa portuguesa. Portugal venceu a França e conquistou o Euro 2016. Há aqui uma análise ao jogo que vale a pena ler com uma certa atenção, dizer que este artigo faz muito essa referência à forma como Portugal conseguiu anular os pontos fortes da seleção francesa, o que não era fácil, uma vez que a seleção francesa, como se sabe, tem jogadores de enormíssima qualidade, mas aqui o artigo faz referência a isso. Foi uma equipa pragmática e bem arrumada, uma expressão utilizada por este jornal para, de um fundo, exemplificar o que aconteceu em campo. Muito curioso para ver o que dizia este jornal. 20 Minutes, e porquê? Um jornal muito crítico relativamente à seleção portuguesa durante este europeu. Na altura chegou a dizer, mesmo num artigo, que Portugal não tinha feito nada para estar nas meias finais, e este título, de alguma forma, dá sequência a esse tipo de discurso. Portugal, um vencedor à imagem de um europeu mediano. Portanto, ainda não conseguiram digerir, de facto, esta vitória de Portugal. Este jornal, o 20 Minutes, há mais jornais. O Le Point também teve um discurso não muito simpático para com os portugueses, mas o que é certo é que no final, como se vê, a festa foi de Portugal em Paris. Olhamos agora para a Marca, mas para um artigo da Marca. Um artigo está online. E porquê? Porque fala das 7 vidas de Portugal. Faz aqui uma espécie de balanço.
do trajeto da seleção portuguesa, dizer que, e até depois fazem aqui um trocadilho com uma surpresa, um título à moda da Islândia, se me é permitida a expressão, mas Portugal não começou bem com este empate frente à Islândia. A segunda vida, nem de penalti, Portugal conseguiu vencer a Áustria, penalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo. Aqui sim, Ronaldo já esteve em grande destaque, marcou 2 golos no empate frente à Hungria, 3-3. Depois, Portugal, já na fase eliminar, ganhou a Croácia 1-0 com um gol deste homem que vemos aqui na imagem. Ricardo Quaresma marcou o gol da vitória da seleção portuguesa, já no prolongamento, frente à Polónia. Nos penaltis, Ricardo Quaresma também marcou o penalti decisivo. Depois, frente a País de Gales, o tal salto de Ronaldo, a imagem que correu o mundo no primeiro golo de Portugal nesse jogo. Depois, Nani confirmou a vitória até à 7ª vida. O levantar do troféu por parte de Cristiano Ronaldo, a festa portuguesa em Paris. Olhamos agora para um artigo da Marca e porquê? Para dizer que o barómetro da UEFA já mostra quem foi o melhor jogador deste torneio. Curiosamente foi Payet, o jogador que lesionou Cristiano Ronaldo. Não deixa de ser irónico este troféu, um troféu individual, entrega a Payet, um barómetro, vale o que vale, um barómetro da UEFA, mas vamos olhar com mais atenção para este barómetro. E está aqui, convém olhar para isto, é mesmo de hoje, não se enganou, Payet eleito o melhor jogador e está aqui, dia 11/7, 9h50, em Espanha, portanto, Payet eleito o melhor jogador para a UEFA. E, em segundo lugar, a UEFA atribuiu o segundo lugar a Antoine Griezmann. Gareth Bale foi terceiro. E os portugueses, nesta altura, estarão a perguntar, então, e não há jogadores portugueses, Cristiano Ronaldo foi apenas o 7º da lista. À frente dos 3 que já vimos, estão também Toni Kroos e, por exemplo, o belga Kevin De Bruyne, inclusivamente Eden Hazard. Depois é feita uma seleção por postos, por setores. Olhando especificamente para 2 setores, na baliza, Rui Patrício foi eleito o melhor guarda-redes. Depois, na zona lateral, os laterais, direito ou esquerdo, Rafael Guerreiro, que foi a grande sensação deste torneio para aquela posição específica. O jogador, como se sabe, vai para o Borussia Dortmund. Daí para a frente, Koscielny, o melhor central, melhor médio defensivo, Blaise Matuidi, médio centro criativo, Toni Kroos, um 8, o alemão, um internacional alemão. E depois há aqui, não deixa de ser curioso olhar para este dado, médio centro ofensivo Dimitri Payet, quando na prática Dimitri Payet jogou praticamente como extremo e como extremo foi eleito Antoine Griezmann. Parece que fica aqui a ideia de se querer dar 2 troféus a 2 jogadores franceses, quando na prática Griezmann jogou um pouco mais adiantado como segundo avançado. Dimitri Payet foi quase sempre um extremo. Ora, Dimitri Payet foi eleito o melhor médio centro ofensivo, o melhor extremo foi Antoine Griezmann, como avançado foi Gareth Bale, eleito o melhor avançado. Olhamos ainda para um artigo do AS, para dizer que este título parece-me manifestamente feliz. Maracanazo em Saint-Denis. Convém dizer o porquê. Porque em 1950, no Brasil, o Brasil acaba por perder uma final em casa nesse Mundial frente ao Uruguai. Um gol de Gigi, o jogador uruguaio, que na altura deu a vitória ao Uruguai. Nesse Mundial, nesse jogo estavam quase 200 mil pessoas a assistir a esse encontro. Ficou conhecido como Maracanazo. Ora bem, Portugal consegue também ganhar em casa do país organizador e, portanto, daí este título, Maracanazo em Saint-Denis. Fechamos este bloco com mais notícias, neste caso, mais festa portuguesa da BBC, de Inglaterra, enorme festa de Portugal, com os jogadores da Seleção Nacional a fazerem a festa em pleno relevado. Há inúmeras imagens, uma delas, claro, esta, uma das mais marcantes da noite, a lesão de Cristiano Ronaldo a sair em lágrimas em cima da maca, mas o que é o mais importante é que Portugal depois acaba mesmo por conseguir o grande objetivo, foi campeão da Europa. Como é natural, os ecos dos festejos de Portugal correram o mundo. Há, portanto, imagens por todos os jornais espanhóis, inclusivamente franceses, embora do lado francês, como é natural, esteja mais assente no desalento. Começamos, para já, por esta imagem. Jornal AS, com a imagem da festa de Portugal, e depois aqui com a frase a dizer: pá, ele lesionou Cristiano, que teve de sair de campo aos 25 minutos, e também uma referência a Pep, considerado o MVP da final.
Pep, que teve esta afirmação, disse a Cristiano que íamos dar-lhe a vitória e conseguimos. Esta é uma mensagem que, de resto, é transversal, está em todos os jornais. Proponho também olharmos, por exemplo, para outro jornal, a Marca. Já lá vamos aos jornais franceses. Há uma certa curiosidade para ver o que dizem os franceses, mas o jornal A Marca também, aqui com grande destaque natural para Cristiano Ronaldo, o momento em que levantou a taça de campeão da Europa, o primeiro título europeu de Portugal, e com esta frase: Portugal, isto já não é um sonho, é real. E, portanto, há aqui este discurso também pragmático do jornal A Marca a dizer que a geração portuguesa há muito que procurava um título desta envergadura, um título europeu. Quem sabe se daqui para a frente Portugal não consegue outros voos, quem sabe até mesmo a nível mundial com os campeonatos do mundo. Mas, olhando agora com mais detalhe para os jornais franceses, temos, por exemplo, aqui o Libération, com este título, o desalento, perguntar, então, e não há jogadores portugueses, Cristiano Ronaldo foi apenas o 7º da lista. À frente dos 3 que já vimos, estão também Toni Kroos e, por exemplo, o belga Kevin De Bruyne, inclusivamente Eden Hazard. Depois é feita uma seleção por postos, por setores. Olhando especificamente para 2 setores, na baliza, Rui Patrício foi eleito o melhor guarda-redes. Depois, na zona lateral, os laterais, direito ou esquerdo, Rafael Guerreiro, que foi a grande sensação deste torneio para aquela posição específica. O jogador, como se sabe, vai para o Borussia Dortmund. Daí para a frente, Koscielny, o melhor central, melhor médio defensivo, Blaise Matuidi, médio centro criativo, Toni Kroos, um 8, o alemão, o internacional alemão. E depois há aqui, não deixa de ser curioso olhar para este dado, médio centro ofensivo Dimitri Payet, quando na prática Dimitri Payet jogou praticamente como extremo e como extremo foi eleito Antoine Griezmann. Parece que fica aqui a ideia de se querer dar 2 troféus a 2 jogadores franceses, quando na prática Griezmann jogou um pouco mais adiantado como segundo avançado. Dimitri Payet foi quase sempre um extremo. Ora, Dimitri Payet foi eleito o melhor médio centro ofensivo, o melhor extremo foi Antoine Griezmann, como avançado foi Gareth Bale, eleito o melhor avançado. Olhamos ainda para um artigo do AS, para dizer que há este título parece-me manifestamente feliz. Maracanazo em Saint-Denis. Convém dizer o porquê. Porque em 1950, de Griezmann, comme des Bleus, há aqui um trocadilho com o cordon bleu, uma espécie de folhado com fiambre e queijo, tipicamente francês. Fazem aqui um trocadilho no título, basicamente dizendo de alguma forma que Portugal conseguiu enrolar a seleção francesa. Olhamos também para outro jornal, e naturalmente com o desalento francês, e outra vez com a imagem de Griezmann, ele que foi o melhor marcador desta competição. É o sonho que se quebra. É este o título de mais um jornal, neste caso o Figaro, e depois ainda mais destaques para Portugal. Por exemplo, aqui no DNA, edição de Estrasburgo, Portugal no paraíso do futebol. A imagem da enorme festa dos jogadores portugueses. Cá está Éder, o grande herói desta final, diria o herói improvável desta final, entrou na segunda parte e depois acabou por decidir o jogo no prolongamento. Podemos ainda olhar para esta capa, o La Dépêche, com esta frase: demasiado cruel. A imagem é de Gignac, um avançado francês que também entrou na segunda parte, para o lugar de Olivier Giroud, e depois fala-se neste jornal de uma enorme desilusão do lado francês. A equipa francesa queria naturalmente ser campeã europeia depois de ter vencido as 2 competições em casa, quer em 84 no Europeu, quer também em 1998 no Mundial. Olhamos agora para o L'Équipe. O L'Équipe, permitida a expressão, mas Portugal não começou bem com este empate frente à Islândia. A segunda vida, nem de penalti, Portugal conseguiu vencer a Áustria. Penalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo. Aqui sim, Ronaldo já esteve em grande destaque, marcou 2 golos no empate frente à Hungria, 3-3. Depois, Portugal, já na fase eliminar, ganhou a Croácia 1-0 com um gol deste homem que vemos aqui na imagem. Ricardo Quaresma marcou o gol da vitória da seleção portuguesa, já no prolongamento, frente à Polónia. Nos penaltis, Ricardo Quaresma também marcou o penalti decisivo.
Depois, frente a País de Gales, o tal salto de Ronaldo, a imagem que correu o mundo no primeiro golo de Portugal nesse jogo. Depois Nani confirmou a vitória até à 7ª vida. O levantar do troféu por parte de Cristiano Ronaldo, a festa portuguesa em Paris. Olhamos agora para um artigo da Marca e porquê? Para dizer que o barómetro da UEFA já mostra quem foi o melhor jogador deste torneio. Curiosamente foi Payet, o jogador que lesionou Cristiano Ronaldo. Não deixa de ser irónico este troféu, um troféu individual, entrega a Payet, um barómetro, vale o que vale, um barómetro da UEFA, mas vamos olhar com mais atenção para este barómetro. E está aqui, convém olhar para isto, é mesmo de hoje, não se enganou, Payet eleito o melhor jogador e está aqui, dia 11/7, 9h50, em Espanha, portanto, Payet eleito o melhor jogador para a UEFA. E, em segundo lugar, a UEFA atribuiu o segundo lugar a Antoine Griezmann. Gareth Bale foi terceiro. E os portugueses, nesta altura, estarão porque têm a imagem da festa portuguesa. Portugal venceu a França e conquistou o Euro 2016. Há aqui uma análise ao jogo que vale a pena ler, com uma certa atenção, dizer que este artigo faz muito essa referência à forma como Portugal conseguiu anular os pontos fortes da seleção francesa, o que não era fácil, uma vez que a seleção francesa, como se sabe, tem jogadores de enormíssima qualidade, mas aqui o artigo faz referência a isso. Foi uma equipa pragmática e bem arrumada, uma expressão utilizada por este jornal para, de um fundo, exemplificar o que aconteceu em campo. Muito curioso para ver o que dizia este jornal. 20 Minutes e porquê? Um jornal muito crítico relativamente à seleção portuguesa durante este europeu. Na altura chegou a dizer, mesmo num artigo, que Portugal não tinha feito nada para estar nas meias finais, e este título, de alguma forma, dá sequência a esse tipo de discurso. Portugal, um vencedor à imagem de um europeu mediano. Portanto, ainda não conseguiram digerir, de facto, esta vitória de Portugal. Este jornal, o 20 Minutes, há mais jornais, o Le Point também teve um discurso não muito simpático para com os portugueses, mas o que é certo é que no final, como se vê, a festa foi de Portugal em Paris. Olhamos agora para a Marca, mas para um artigo da Marca. Um artigo está online. E porquê? Porque fala das 7 vidas de Portugal. Faz aqui uma espécie de balanço do trajeto da seleção portuguesa, dizer que, até depois fazem aqui um trocadilho com uma surpresa, um título à moda da Islândia,